Josimar, você falou tudo isso aí, não falou sobre conflitos, como entender os conflitos, como administrar os conflitos. Bom, parte do princípio de tudo que a gente já estudou até agora. Se você conseguiu entender bem, se eu conseguir passar bem essa mensagem, gerou dúvida, tá? Não deixe de mandar para mim um e-mail, mandar sua crítica, sua sugestão. Mas se você conseguiu entender a mensagem que eu queria passar, o que você precisa entender das pessoas para negociar bem, automaticamente você vai ter argumentos para administrar os conflitos. Então, eu vou passar aqui para você um pouco do conceito de conflito, para você entender bem esse tipo de situação. Porque todo mundo sabe o que é a palavra conflito, mas poucos sabem lidar com o conflito, sabem resolver um conflito. Poucos têm a paciência, a empatia, o jeito de conversar, a persuasão, o momento de falar, o momento de ouvir, para administrar um conflito. A maioria das pessoas prefere usar a sua arrogância, a sua prepotência, o seu poder, a sua autoridade para se abster de um conflito ou chegar e impor a sua posição. E resolver um conflito não é bem por aí. O bom conflito é uma ideia estranha para muitos. No entanto, é possível considerar o conflito até mesmo como necessário para o convívio saudável de grupos sociais, pois oferece oportunidades de achar vias construtivas para equilibrar a satisfação das necessidades dos envolvidos. Já viram aquele ditado que às vezes para ficar bom tem que ficar ruim primeiro? Isso é verdade. Em alguns conflitos, se você souber tirar proveito, você tira aprendizado. Você tira aprendizado de quê, Josimar? Eu tiro aprendizado quando eu perco o meu controle em um conflito, que às vezes eu não me conhecia bem, e ali eu falo, poxa, será que aquele era o Josimar? Eu não conhecia essa parte do Josimar. Então o conflito, ele permite isso. O conflito permite você conhecer um amigo que você convive com ele há muitos anos e você às vezes nunca pisou no calo dele. No momento que você pisou, você desconheceu aquela pessoa. Então o conflito, ele serve também para evolução, para crescimento, porque é no conflito, numa discussão, numa discórdia que gera um aprendizado. Principalmente quando você usa a vaidade nesse sentido. Qual que é a vaidade nesse sentido? Se eu tenho um conflito com alguma pessoa que eu não quero reconhecer que aquela pessoa tem mais conhecimento sobre mim em determinado assunto, ela tem mais conhecimento do que eu em determinado assunto, aquele conflito pode gerar uma vaidade positiva. Eu vou buscar informação, eu vou me preparar, eu vou reconhecer que eu não estou preparado para lidar com aquele tipo de assunto. Naquele momento, o conflito foi satisfatório. Se a gente for observar, o mundo só teve mudanças drásticas após grandes guerras, após grandes conflitos. É no momento dos conflitos que surgem as oportunidades. Então veja o conflito nesse sentido. Não veja o conflito só como um embate, querendo impor sua razão. A gente está vivendo isso agora, no momento político. Uma pessoa que defende um candidato A, que defende um candidato B, ele quer impor sua posição e ele chega a ponto de criticar, de odiar o outro, de querer brigar só por conta de uma ideia, de uma filosofia, esquecendo ele que naquele momento, daquelas divergências, que os dois estão aprendendo. Porque se você olhar no sentido da vaidade, naquele questionamento, às vezes eu estou discutindo com o Daniel e a gente discorda na escolha política, no posicionamento político. Eu tenho certeza que quando eu falo alguma informação que agride a pessoa que ele está defendendo e que ele não sabia, ele vai correr atrás daquela informação para se preparar para discutir comigo no outro dia. Naquele momento o conflito foi benéfico. Então você não pode levar o conflito para o sentido seguinte, não, e se ele não concorda comigo, ele não presta, ele não serve. Não, faz parte do mesmo contexto. Amanhã, quando for escolhido o presidente A ou B, ele vai ter que administrar o país. Ele não vai administrar o país só para aqueles que votaram nele. Ele vai ter que administrar o país para as duas partes. E aí, como é que vai ser? Será que ele vai pegar essa outra parte, vai matar, vai destruir? Não, ele tem que saber administrar o conflito. Então, o conflito, quando a gente consegue olhar para ele numa outra ótica, um outro sentido, ele traz benefícios. Quando você olha só para um embate, para o convencimento do que você quer, do que você acha que é certo, você se fecha. E quando você se fecha, você não cresce, você não evolui. E você só consegue fazer isso reconhecendo o erro, sabendo que nós, eu e você, a gente nunca sabe tudo. A gente está sempre aprendendo. E o momento de aprender é o momento de conflito. Eu, particularmente, não gosto de pessoas que concordam com tudo que eu falo. Pessoas que vivem só me elogiando. Eu aprendo muito mais com quem me critica, porque isso faz com que a minha vaidade se eleva. No momento que a minha vaidade se eleva, eu vou querer buscar informação. Eu vou querer entender
o que aquela pessoa está dizendo. E para um bom entendedor, isso é o quê?